Graça e paz a todos, bem-vindo ao nosso canal Aprofundando-se na Palavra. Já há alguns dias nós vemos falando sobre o rio do Éden e a árvore da vida. Eu tenho falado sobre sementes que são colocadas ali e que vão se desenvolvendo até Apocalipse, trazendo realidade. Basta perceber a serpente lá em Gênesis, que se tornou o quê? Um dragão. Então tudo tem um crescimento, uma evolução de contexto, de tudo. Então aos poucos essa semente vai tomando forma e nós vamos entendendo cada vez mais. E nós temos visto uma coisa muito importante sobre esse rio. Esse rio, ele tem, nós só falamos de um braço dele, tá? Mas esse rio é para o quê? Ele flui gratuitamente e ele vai para a terra de Avilar, que é para crescimento. Então nós sabemos que todo cristão precisa crescer, mas parece que não, parece que nós nos acomodamos com a salvação e beleza, a salvação tá legal, eu vou para o céu, vou ser noiva de Cristo, vou viver com Cristo eternamente. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Eu sei que muitas vezes é assim que é pregado e é ensinado, mas por isso que nós precisamos nos aprofundar mais na palavra e vermos verdadeiramente o que está por detrás de tudo isso. Hoje eu vou falar sobre o tema a vereda do justo. O que é a vereda do justo? É a caminhada que o cristão tem, desde o momento que ele nasceu de novo, aceitou a Jesus Cristo, e com isso ele passa a ter algumas coisas importantes na vida, que se ele não souber aproveitar, isso trará um prejuízo significativo, vamos dizer assim, ainda que ele não perca a salvação, mas ele deixa de herdar para a eternidade coisas valiosíssimas. Por quê? Porque nós somos ensinados a aceitar Jesus Cristo e ficar ali, participa aqui de um jeito ou do outro, né? Indo na igreja, participando das coisas. Não que tenha alguma coisa errada com isso, não. O problema é o que fica faltando. Isso é importante, mas tem muitas coisas importantes que nós precisamos aprender e exercitarmos, inclusive individualmente. Senão nós não vamos alcançar nada. Você vê, Adão pecou e foi banido do jardim do Éden. E foi impedido de comer da árvore da vida. Agora, cá entre nós pecamos e ainda temos acesso à árvore da vida para comê-la. Nós temos visto que a árvore da vida hoje, ela cresceu e ela passou a ser quem? Jesus Cristo, que é o pão da vida, né? Que nos alimenta para nutrir essa vida. Mas por que isso? Qual a diferença? Porque um foi expulso e o outro não foi. É lógico que a diferença está ali na cruz, né? Na cruz nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Aliás, todos aqueles que o recebem receberam o perdão de todos os seus pecados. Lógico, potencialmente, não só os que nós cometemos no passado, até o dia da nossa salvação, quanto também aqueles que nós vamos cometer. Jesus morreu por todos, embora há uma diferença aí que faz muita, mas muita diferença. E nós vamos falar sobre isso hoje. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, lá em Provérbios 4,18, assim, né? Que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós temos que entender que deve haver um progresso, né? Um progresso dessa vida. Eu sempre gosto de dar o exemplo da vida humana, né? De um bebezinho que ele tem que se tornar um homem maduro, um ser humano maduro, seja homem ou mulher, mas uma vida humana madura, que tem infinitas mudanças desde o nascimento ali. E assim como nós também nascemos espiritualmente, por quê?
Porque o Espírito de Deus veio sobre nós, para dentro de nós, nos dando essa vida e essa vida espiritual, e nós nascemos de novo. Até então não tínhamos essa qualidade de vida espiritual. Nós tínhamos só a carne, a vida da alma. Então uma coisa muito, muito, muito menor do que a espiritualidade. Mas é interessante. Isso mostra uma sequência de coisas que tem que ir acontecendo na vereda do justo, para que ele é como uma aurora que vai raiando, 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 raiando até ser dia perfeito. O que é esse dia perfeito? Veja bem, o dia perfeito é quando não há mais trevas, só luz, só luz. Então nós precisamos entender que a nossa alma ainda tem muitas trevas. Tem gente que acha, eu nasci de novo. O que você nasceu de novo? Quem nasceu de novo foi o teu espírito, não é a tua alma. Tá? Tanto é que a palavra de Deus diz que a tua alma pode se inclinar ou para a carne ou para o espírito. E se ela se inclina para o espírito, é vida e paz. Se inclina para o corpo, né? A alma se inclina para o corpo, é morte. Então, olha só. Hoje nós temos, vamos dizer assim, dentro de nós, porque nós temos Jesus Cristo ali no nosso espírito, né? No nosso jardim do Éden, né? Então nós temos ali a árvore da vida, que é Jesus. E o que Jesus faz? Ele nos dá alimento. Ele fala, quem por mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão da vida. Tá? Então nós temos que entender o que está, qual a diferença de uma coisa para outra. Você vê que nós temos lá em Gênesis 2, tanto no Jardim do Éden, tanto o rio quanto a árvore. A árvore dá um alimento, tá? O rio, o fluir do rio, nos multiplica essa vida, nos dá o crescimento. Nós já vimos no primeiro braço lá, o Pison, mostrando que ele vai até a terra de Avilá, e dizendo que vai ir lá, produz ouro. Então, o que é esse crescimento? É nós sermos transformados de uma natureza humana para uma natureza totalmente espiritual, que é representada pela palavra de Deus, como nós vimos no último estudo, tá? O que? Né? Do pó ao ouro, nós vimos o quê? Que nós somos transformados de um pó, que nós fomos feitos pó, e fomos nos transformados a nossa natureza, até nos tornarmos uma natureza de ouro, significando, simbolizando a vida de Deus. Então isso é muito importante. A cruz faz essa diferença. Mas nós temos o quê? Nós temos ainda a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é uma situação que Adão não teve escolha, porque quando ele foi comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? Ele foi banido dali, porque na situação que ele estava, sem ser salvo, ele não poderia tocar sequer na árvore da vida, ele tinha que ser extinto ali. Então, nós precisamos entender que hoje não estamos tão diferentes quanto Adão, tá? Porque Adão estava na presença de Deus, e quando nós nascemos de novo, nós também podemos estar continuamente na presença de Deus, mas dependendo da onde a gente se inclina, nós trazemos morte para nós. E é isso que eu quero mostrar, o que acontece nessa vereda do justo, quando isso acontece. Porque nós não vivemos, sabe, é até difícil dizer quanto dentro de um dia de 24 horas, nós vivemos nos alimentando dessa árvore da vida. Será que não é o contrário? Nós nos alimentamos muito mais da árvore do conhecimento do bem e do mal do que da árvore da vida? Então existe essa ambiguidade, né? Oh meu Deus, eu fugi até a palavra, essa duplicidade, né? Que nos permite estar de um lado e do outro. Agora, isso traz consequências. Isso pode até nos matar a tal ponto, porque lembra, a inclinação da carne é morte.
Então, olha só, essa morte pode ser tanto que até nós passamos a perder a salvação e para nós aí não vai ter mais condições, não dá para aceitar Jesus Cristo 2 vezes e nascer de novo. Então, toda vez que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito. Todo cristão sabe disso, mas ele não percebe o que significa isso e pode significar coisas tremendas para toda a eternidade. Então, a intenção é chegar a ser dia perfeito. O que é dia perfeito? Nada, não há mais trevas, não há mais, só há luz, não tem noite. Não tem noite, só tem luz, só tem o sol. Então, olha só, Jesus é o sol da justiça, né? Então, é isso que nós precisamos ter. Nós temos visto que, por um lado, nos alimentamos de Cristo e não necessariamente da palavra de Deus. Por quê? Por que eu falo isso, pastor? Né? Alguém pode estar perguntando, por que você fala isso, pastor? É o seguinte, porque muitas vezes nós tomamos a palavra de Deus não como espírito e vida, não é? Jesus falou, a palavra que eu vos digo é o quê? Espírito e vida. Então, para que tenha vida, ela tem que ser pelo caminho do Espírito. Se for pelo caminho da mente, aprendendo, estudando, fazendo seminário, e isso, aquilo, teologia, não tem problema, eu fiz tudo isso, tá? Eu não só fiz isso, como fui também diretor de seminário. Mas o que significa isso? É tocar só no conhecimento. A letra mata, filho. A letra mata, é o Espírito que vivifica. Tá? Então, quando nós tocamos as coisas pelo Espírito, ela é vida e paz, ela vem transformando cada vez mais. O fluir do Espírito, que a gente tem visto tanto, que é o que representa em todas as Escrituras, é o que? É o rio mostrando que é o Espírito de Deus fluindo em nós. Então, por um lado, nós temos Cristo, por outro lado, nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos dos dois. Veja bem, o que acontece na Santa Ceia? Nós não temos o pão como alimento, tá? Que representa Jesus, mas nós temos também o quê? O vinho, tá? O vinho, o sangue. A Bíblia fala que a vida está no sangue. Então, nós temos necessidade do sangue, que ali simboliza a vida fluindo, o rio que flui, porque se o sangue parar, acabou a vida, olha o rio fluindo, tá? O rio não existe rio de águas paradas, não tem, então não é rio, é uma lagoa, é qualquer outra coisa, mas rio não. Então, veja a importância disso. É isso que nós temos que entender, por exemplo, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, do Espírito Santo que flui em nós, tá? E de Jesus Cristo como alimento para nós. Nós temos o rio e a árvore da vida. Estava lá no Jardim do Éden, parece que todo mundo deixou lá, né? Mesmo aqueles que estudam teologia, que deixaram lá isso aí e agora esqueceram que aquilo que Jesus e o Espírito Santo são desenvolvimento daquela tipologia. Então, essas tipologias, ela enriquece muito, porque ela mostra o tratamento de Deus. Você vê, ali que nós temos visto, primeiro começa pela graça. Pela graça sois salvo, não é? Mediante a fé, não é isso que a palavra de Deus diz? Por isso que o rio flui gratuitamente. Porque se tivéssemos que pagar alguma coisa, esquece. Impossível o homem pagar alguma coisa. Por isso que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Porque nós mesmos não poderíamos morrer nem por nós, quanto mais pelos outros. Jesus morreu por todos, por todos. Então, essas coisas são importantes. Olha, Adão não podia comer da árvore estando em pecado. Não foi isso que aconteceu? Por isso que ele foi expulso? E me diz uma coisa, quando você peca, será que você não é também afastado da atual árvore da vida, que é Jesus, como nosso alimento espiritual hoje? Como é que fica o teu acesso a Jesus? Mesmo o Espírito, né? A palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito que há em vós. Então nós temos ele, tá? Mas ele pode se entristecer. Eu tenho o Espírito Santo, é um selo eternamente. Porque é para ser. Agora, depende de você se não for.
por Deus é para sempre, tá? Mas outra parte da Bíblia fala, né? Não deixais extinguir, acabar o Espírito que há em vós. E daí? Se o Espírito acabou, como é que fica? Se o meu viver é Cristo, sabe? Eu preciso desse rio fluindo dentro de mim, rios de águas o quê? Vivas. Esses rios é para manter a vida espiritual dentro de mim, e o fluir dele vai fazendo com que ele vá crescendo. De cara, o primeiro braço pisão lá já está explicando isso. Mas eu quero mostrar essa situação de ser salvo e ainda peca. Por quê? Porque muitas vezes a gente não dá muita importância, sabe? Porque Jesus nos perdoa todos os nossos pecados, né? Mas existem algumas coisinhas que a gente precisa ver. Amém? Então veja bem, Adão não podia comer estando em pecado. Será que nós podemos comer? Como é que é esse rio? Será que esse rio que é o Espírito Santo está entristecido e ele vai fluir? E será que nós vamos ter acesso à árvore da vida na pessoa de Jesus e nos alimentarmos para podermos viver? Ou nós vamos ficar sem alimento e sem essa água que flui e corremos um grande risco de até morrer? Não é verdade? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Porque todos nós temos aquela coisa já fechadinha, né? Ah, sou salvo, só estou esperando Jesus voltar. Eu só estou tomando cuidado para não cair, para não pecar, né? Porque há pecado que é para a morte, não digo, tá, né? Então, olha só, a gente fica tão assim e a gente parece que a gente só está o quê? De braços cruzados esperando a vinda do Senhor, porque nós vamos subir com eles para bodas do Cordeiro, vamos ser a noiva de Cristo. Gente, isso é muito bonito e é uma coisa real, mas tem algumas coisas aí no meio que pode não ser bem assim. Quando nós lemos isso e vemos a palavra de Deus nos ensinando isso, ela está falando da ideia central de Cristo, mas nem todos, né? Eu costumo falar, tanto eu gosto de dar aquele exemplo das 10 virgens. São todas virgens, são todas salvas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas não se encheu do Espírito. O que é se encher do Espírito? Como é que se enche? Tá? É você deixando ele fluir dentro de você. Quanto mais rios de água viva fluir do seu interior, mais você vai ter dessa vida. É isso que é o azeite nas lamparinas das 10 virgens. Só que uma foi prudente, porque é isso que eu estou mostrando, é querendo falar sobre essa prudência aqui com vocês, porque isso pega para todos nós, sabe? Você não pode simplesmente ficar sossegadinho, sabe? E achar que está tudo resolvido, e que você não precisa fazer mais nada. Então precisamos entender que há um perigo aí se nós não ficarmos atentos para o que está por detrás dessas coisas. Isso é tremendo, porque você vê, no Velho Testamento não tinha Jesus Cristo ali para estar habitando no coração de cada um. Mas eles precisavam, de alguma forma, ter esse contato com Deus. E nós vimos que a provisão de Deus foi o quê? Para o perdão dos pecados, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, como resolver? Então, por isso que nós encontramos os sacrifícios ali no Velho Testamento, que eram um tipo também do que havia de vir, que é Jesus Cristo, que foi o último Adão, tá? Executando aquilo que Adão não conseguiu executar, e ele veio como Adão, porque esse é o papel de Adão. Então ele veio como o segundo, como queira, ou como o último, como a Bíblia chama,
porque não vai haver terceiro, então ele é segundo, mas ele é o último também, Adão. Não vai haver outro, tá? Então está tudo resolvido, ninguém vai ficar sem oportunidade. Então na falha de Adão, os homens, e ele mesmo perdeu a oportunidade e os outros ficaram sem ter chance da oportunidade de permanecerem com Deus, desfrutarem dele como alimento e recebendo mais e mais vida. O desfrutar de Cristo não é para receber bênção, sabe? Tem gente que acha assim que Jesus, ele me abençoa, ele me dá comida, me dá sapato, me dá isso, ainda que ele te dê tudo isso. Mas que pobreza a gente vê isso. Ele quer se dar a nós, ele quer ser um só conosco, ele quer casar conosco, e a gente está querendo os bens. É como se uma mulher está querendo casar com um homem porque ele é rico, porque ele vai dar roupa para ela, vai dar casa para ela, vai dar passeio para ela. Meu Deus, nós não podemos ser assim. Deus nos abençoe, sim, é verdade, tá? É verdade isso, mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é ser um só com o Senhor. Lembra, você ainda não se tornou esposa, tá? Todas as virgens estavam sendo preparadas para serem o quê? Esposas, mas foram todas? E se você e eu formos aqueles que não vai subir? Por quê? Negligência nossa. A Bíblia toda aponta, esse rio está falando lá desde Gênesis a Apocalipse, que ele é importante para que alcancemos isso. Agora, se nós não fizermos isso, como é que vai ser? Hein? Como é que vai ser? Então, é um negócio muito, muito sério mesmo. O pecado precisa ser resolvido. Então, mesmo o cristão sendo salvo, ele ainda comete pecado. Como resolver isso? Como resolver isso? Mas Jesus já morreu por todos os nossos pecados. Filho, potencialmente é. Ele não vai precisar morrer nunca mais. Nunca mais. Ele vai precisar morrer para que você possa herdar a vida eterna. Não. Tá? Agora, existe uma coisa. Hoje, nós temos uma instabilidade muito grande. E depende de nós. Depende de nós. Porque a palavra de Deus que diz que a inclinação para a carne é morte. Quem se inclina, já falei, é a alma, é você e eu. Se nós descuidarmos, porque cá entre nós somos seduzidos de um jeito ou do outro pela carne, que quando você vê, nossa, sabe? É uma coisa que você viu, uma coisa que você ouviu, uma coisa que você ficou parado, dando atenção, seja lá o que for que é pecaminoso, aquilo te contamina na hora. E agora, como é que você faz? E agora? Isso pode te prejudicar. Pode te fazer o quê? Ser virgem louca. Que era para se casar com o Senhor, mas pela sua imprudência não se casou. Como resolver isso? Então, esse é o motivo pelo qual eu estou falando sobre a vereda do justo. Porque essa é a nossa vereda. Todos nós que somos salvos, é a nossa vereda. Por um lado somos justos, mas por outro lado somos pecadores. Entende? Tá? Nós temos essa ambiguidade. Oh, meu Deus, olha eu errando de novo, né? Essa duplicidade diante de nós. E aí, como é que faz isso aí? Então vamos lá, 1 João 1, versículo 8 e 9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, não, pastor, eu não peco, eu não tenho pecado. Enganamos-nos a nós mesmos, se dissermos que não temos pecado. Agora você sabe o que significa. Então nós temos pecado. E isso pode separar. E isso pode fazer com que nós deixemos de ser a noiva de Cristo. Ser salvo é uma coisa, elas não deixaram de ser virgem, mas deixaram de ser a noiva. E podemos até morrer. E se tivermos o dano da segunda morte, não vai ter nunca mais chance.
Então veja bem, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, 8 e 9. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, isso aqui é importante. Nossa! Porque quando eu aceitei Jesus Cristo, tudo que eu já tinha cometido, pum, de uma vez só, pá, acabou, foi destruído, foi desfeito todo o pecado. Agora, cada dia que nós passamos, cada hora que nós passamos, cada segundo que nós passamos, uma inclinadinha para a carne, é só dar ouvido um pouquinho na carne. Ah, mas que mal tem isso? Não tem problema nenhum. Você pode estar pecando. E se você estiver pecando, tá? O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Agora, se faz separação, nós não temos o fluir do Espírito Santo, do rio de água viva no nosso interior. Nós não estamos nos alimentando de Jesus Cristo. E o que acontece com uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto, se não estiver comendo e bebendo? Ele morre, ele vai ficando fraco. Por isso são muitos fracos, doentes e que morrem. Não é assim que a Bíblia fala? Então nós podemos começar ficando fracos, depois doentes espiritualmente, aí a gente já não tem mais força nem para congregar com os irmãos, participar de um culto. Quando a gente se vê, o irmão se foi. Não é porque morreu materialmente, não. Pior, morreu espiritualmente. E agora ele não tem mais vontade de ir, não quer, é porque ele já perdeu a ligação dele com Deus, com o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não vai falar isso nunca. Até pelo contrário, ele sabe que ele está errado. Tá? Porque a tua consciência te acusa. A nossa consciência nos acusa. Então, essa é a diferença. Para terminar, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quantas vezes? Eu faço essa pergunta para mim e vocês façam essa pergunta para você. Quantas vezes você tem que, então, confessar o seu pecado? Porque se você não confessar o seu pecado, Ele não é fiel e justo para nos perdoar. O que está escrito é, se nós confessarmos, Ele cumpre. Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas se nós fazemos isso, às vezes a gente comete um pecado hoje, outro amanhã, outro, Aí no dia da Santa Ceia, pelo amor de Deus, já pensou? Se Jesus chega agora, meu filho podia ter chegado ontem e você tinha ficado. Então, eu gosto dessa reverência, aquele momento que nós estamos participando do pão e do sangue de Jesus Cristo, mas isso é pouco. O cristão só lembra de pedir perdão nesse momento. Vamos fazer uma coisinha tão bem conhecida, que tem falado muito, principalmente comigo, tá? A oração do Pai Nosso, né? Nós fomos criados até desconsiderarmos, né? Não temos essa oração assim cotidiana, porque a gente começa a chamar que isso é apenas uma reza, porque a gente achou que viu alguém falando assim. Se há sinceridade ou não, eu não sei, eu não posso julgar o coração de ninguém, mas presta atenção no Pai Nosso. Quero ler mais baseado em Lucas 11, tá? Versículo 2 e 4. E ele lhe disse, quando orardes, quando é que você ora? Ah, pastor, eu oro uma vez por dia, vai, 5 minutinhos só, mas eu oro uma vez por dia. Mas você, quando orardes, você tem que dizer isso. Não sou eu que estou falando, olha lá.
É Jesus. É Jesus. Mas por quê? É uma reza? Não, porque tem coisas verdadeiras aqui e que são assim indispensáveis para o nosso viver cristão diário, para crescermos, para amadurecermos espiritualmente. Diz assim, ó, quando orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar por que ele quer que a gente chame ele de Pai? Dizer que ele está no céu e que o nome dele é santificado. Seja santificado. Por que ele quer que você fale? Por que ele quer que você confesse isso? Tá? Quando você está falando de nós falarmos isso significa isso, tá? Confessar. Confessar, venha o teu reino. Vir o reino aonde? Nós estamos doidos para ir para o reino dele. Ele está falando que nós temos que chamar o reino dele. Eu ainda vou dar um estudo sobre isso aí. Tem coisa que você fala, meu Deus, quantos anos eu tenho de cristão? Sabe quantos anos eu tenho de cristão? 53 para 54 anos de cristão. E eu fico aprendendo coisas novas todos os dias. Eu me assusto com coisas que eu achava que sabia pra caramba, sabia. Nossa, viver aquilo. Eu estou aprendendo com o Pai Nosso. Presta atenção. Venha o teu reino. Nós estamos aqui na terra. Então nós estamos chamando, quando a gente fala venha o teu reino, nós estamos invocando. Olha essa palavra invocar. Eu vou dar um estudo também sobre isso, porque os cristãos sempre foram conhecidos como aqueles que invocam o seu nome. Paulo, quando foi perseguir a igreja, sabe, ele chegou lá e fala, cadê aquele povo que invoca o nome de Deus? Porque era assim que eles eram conhecidos, como aqueles que invocam o nome do Senhor. Você sabe invocar? Você invoca? Nós vamos falar sobre isso outra vez, outro dia aí, tá? Mas olha só que ele fala assim, venha. Invocar, venha. É dar uma ordem, venha o teu reino. Ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas tem gente que está querendo doidinho para dar o chispada aqui, sair dessa terra, deixa o diabo, deixa o demônio, deixa tudo e vamos para o céu. Oh, Jesus. Olha, ele fala assim, seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Então, parece que ele está falando o quê? Que aquilo que é no céu tem que ser feito aqui. Cá entre nós, a terra é do Senhor? A terra é do Senhor? E daí? Os reinos dessa terra são do Senhor? Mas lá em Apocalipse está escrito que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Por que isso? Tá? Quando Deus criou Adão, qual era a ordem? Domine sobre todas as coisas. Ué, por que dominar? Você vai dominar uma coisa que não está sobre o teu domínio. E você, como representante, imagina você, Adão, ali como representante de Deus, e Deus está falando, domine. Dominar para quê? Para você? Não, para Ele. Você é um representante dele aqui, Ele criou, te deu autoridade. Para quê? Para você dominar sobre essa terra. Tá? Sobre todo o ser que rasteja e tudo mais, né? Né? Que nós já vimos. Gênesis 2, você vai ver tudo isso aí. Então, o que acontece? O que acontece? Nós precisamos mais de revelação. A gente não está entendendo. Não está entendendo ainda muitas coisas, muitas verdades. Mas lembra, tudo que está mostrando lá em Gênesis, ela não vai crescendo. Mas por quê? Porque vai tendo revelação. Tá? Eu queria te perguntar, por que Deus criou o tabernáculo? Ah, para habitar, ué, por quê? Ele não podia habitar nessa terra?
Por que ele não podia? Porque essa terra não está sob sua autoridade. Nós somos representantes dele aqui, mas essa terra será do Senhor e do seu Cristo. Os reinos deste mundo será do Senhor e do seu Cristo. Pare e pense. Veja lá, Apocalipse 21 e 22. Fala da Nova Jerusalém, descendo do céu. Não fala? Aonde mostra que ela sobe depois? Se você encontrar, por favor, mande nos meus comentários aí, que eu não encontrei a Nova Jerusalém subindo, não. Ela fica aqui. Quem sai daqui, que é lançado no inferno e depois lançado no lago de fogo, é o diabo. Agora, Jesus veio para reinar, tá? E não é só os 1000 anos, não, porque ele não mostra ele indo embora. A Nova Jerusalém desceu e ficou. Tá? Por que Nova Jerusalém? Porque houve uma outra Jerusalém. O que tipifica aquela Jerusalém? Onde Deus podia se manifestar? Então, o que significa a Nova Jerusalém? É a cidade de ouro e cristal. Tem gente que está pensando que vão pisar em uma rua de ouro e cristal. O que significa o ouro? Nós temos visto a natureza de Deus. Então é um lugar onde se mostra Deus o tempo todo. Deus está em todo lugar. E a natureza dele é ouro, representada biblicamente pelo ouro. Então, andar em ruas de ouro e cristal significa andar, sabe? E tudo ao teu redor é Deus. Cá entre nós, vale muito mais do que pisar no ouro, né? Numa ruazinha de ouro. É ouro, e daí que é ouro? Vou comer ouro? Vou pisar? E daí? Agora, se representar outra coisa muito mais profunda, a própria natureza de Deus, que tudo agora é Deus, tudo é ouro, tudo, por quê? Porque nós fomos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Aqueles que passarem diante do tribunal de Cristo e produziram pedras preciosas, prata, ouro, o fogo vai queimar e vai ser mais ainda purificado e tal, vai receber galardão. Quem sabe será o andar fazer parte dessa Nova Jerusalém, revestido de ouro. Você quer? É o que eu mais quero. Eu quero. E peço tanto a Deus, Senhor, não me deixa perder esse foco. Porque o meu foco és tu, Senhor. Não é uma cidade com ouro, pedras preciosas. Isso tem valor nesse sentido aqui. Agora, elas representam coisas que não são criadas pelo homem, que são criadas por Deus, por perfeição. E eu não quero isso para pisar, eu quero isso para ser revestido com isso aí. Amém? Tô pastor doido, né? Vocês devem falar, esse pastor é meio doido. Eu sou doido por Cristo, isso eu sou, viu? Tá? Então, olha só mais o que se segue. Dá-nos cada dia o nosso pão. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Veja bem. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Para você ter perdão, você tem que perdoar. Agora, se você perdoa, você recebe perdão. E se você recebe perdão, nada há de separar você de Cristo. Porque o que separa o homem de Cristo é o pecado. Não é? A Bíblia não fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então você não quer ser separado de Cristo, de lugar de jeito nenhum de Cristo, muito menos indo para o inferno, ou ficar um pouco distante, mas ser um só com o Senhor por toda a eternidade. Está aqui o segredo. Você tem que comer da árvore da vida. Todo dia você tem que beber desse rio, deixar esse rio
fluir do seu interior. Por isso que Jesus falou para a mulher: mulher, se eu te desse água, águas vivas fluiriam do seu interior. Entendeu? É o rio. É o rio do Éden lá. Que às vezes ninguém nem lembra. Tu lembra da vida, mas o rio tá. Nós vamos falar agora dos outros braços também. São 4 braços, só falamos sobre 2. Tem mais para aprender. Só essa partezinha aqui. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Mesmo que você nem lembre se pecou ou não pecou, vai dormir em paz com Deus. Fala: Senhor, perdoa os meus devedores, assim como eu perdoo. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me devem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa das falhas que eu cometi nesse dia, mesmo até que eu nem tenha percebido. Mas, filho, zera, que provavelmente amanhã vai ter mais pecado para ser pedido perdão. E peça, por quê? Porque eles têm que estar sempre zerados, porque se não tiver zerado, eles te separam de Deus. Amém? Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém.